As preocupações do ponto 1 compreendem padrões internos de correção que podem se tornar puritanamente exigentes, fluxo de pensamentos autocríticos, uma necessidade compulsiva de agir de acordo com o que parece correto, fazer a coisa certa, uma crença na própria superioridade ética moral, as melhores pessoas, os 10% do topo, os que fazem a coisa certa, dificuldade em reconhecer necessidades reais que não estejam em conformidade com os padrões de correção. Comparação mental com os outros. Sou melhor ou pior do que eles? Preocupação com a crítica alheia. Eles estão me julgando. Adiamento da decisão por medo de cometer erros. Reformadores do mundo. Transferência da raiva gerada pela não satisfação de necessidades para aquilo que parece ser um alvo externo legítimo. A emergência de duas personalidades. A personalidade séria, que vive em casa, e a lúdica, que desponta longe de casa. O modo de prestar atenção que se baseia na correção de erros e que pode gerar uma magnífica capacidade de crítica e uma consciência de fundo do potencial de perfeição em qualquer situação dada, contra a qual, por comparação, o erro sobressai como percepção de primeiro plano. Pense na perfeição que isso poderia ser. História de família. Uns normalmente relatam ter sido duramente criticados ou punidos quando pequenos, tornando-se, por fim, obcecados por tentar ser bons como forma de evitar problemas. Essa parece ser uma situação de família que produz filhos obedientes, mas que os força a controlar seu comportamento, internalizando a voz crítica dos pais. De muitos, se esperava que assumissem prematuramente a responsabilidade adulta. A eles, em muitos casos, passaram a ser como pais, a fim de equilibrar adultos imaturos dentro da família. Meu pai queria ser escritor, mas em vez disso era chefe de família e na verdade odiava sua vida. Eu achava que ele descontava em cima de nós por não ter seguido seu sonho e se sentia encurralado pelo que tinha arrumado na vida. Mamãe estava doente boa parte do tempo e esperavam que eu tomasse conta das crianças menores. O ambiente em casa era tenso, com todo mundo andando na ponta dos pés para não irritar os pais, e eu sempre achando que tinha coisas demais que fazer. Me lembro de um verão, quando me mandaram lavar todas as paredes da casa e de repente dei por mim, com a corona da sala rasgada nas mãos, olhando pela janela as crianças brincando lá fora. Eu tinha ficado tão furioso por ter de cuidar de todo mundo que acabei arrancando dos ganchos uma corona pesada, sem jamais perceber quanta raiva sentia por dentro. A atmosfera era de altas expectativas sem recompensas. Acreditava-se que a virtude se recompensasse a si mesma, e por isso os perfeccionistas eram repreendidos por maus procedimentos, sem ser distinguidos pelo sacrifício de serem bons. Ser uma pessoa perfeita requer muitas privações e exige um rigoroso controle interno. Por fim, o prazer das recompensas pode ser ofuscado em favor do prazer do autocontrole. Este contador muito bem-sucedido, mas cronicamente ansioso, descreve a maneira como controla seu próprio prazer. Durante meus anos de escola, eu me motivava a estudar prometendo a mim mesmo que, se desse duro religiosamente durante a semana, iria ao jogo de basquete no sábado de manhã. Então chegava sábado e eu tinha terminado tudo, mas em vez de ir jogar, eu pensava, tudo bem, fiz o serviço, e esse era o objetivo de minha promessa.
Então, em vez do basquete, vou atacar 2 outras tarefas que venho adiando há tempos. Se eu concluir estas tarefas, então irei ao jogo, caso contrário não. Eu fazia por onde merecer o meu lazer, mas muitas vezes não o gozava, apesar de tê-lo merecido. Quando uns se privam, forma-se um nível crítico de pressão que os faz liberar o ressentimento de uma forma tal que sua própria raiva permanece oculta deles mesmos. Esse arquiteto descreve como liberava sua agressividade reprimida. Em casa, eu era um bom rapaz e não achava nenhuma boa razão para a raiva que sentia de meus pais ou da escola. Tinha um irmão retardado, que me constrangia, mas que eu tentava proteger. E mamãe, que também era tida por frágil, acabou tendo um colapso. A verdade é que eu era grande, forte, saudável, e me faziam sentir culpa por qualquer tipo de diversão que eu me permitisse. Botei minha raiva para fora, me tornando um vândalo, mas eu nunca soube que tinha raiva. A vontade de destruir as coisas tomava conta de mim, e eu ficava me imaginando quebrando vidraças e acabava, tarde da noite, indo atrás de algum prédio abandonado, levando uma marreta comigo. A coisa era absolutamente fantástica. Muitos uns não têm consciência de que estão com raiva. Suas mentes podem estar afiadas com pensamentos críticos, que são transmitidos através de tensa linguagem corporal e pelo fato de estarem ocupados corrigindo o comportamento de todas as outras pessoas. Mas, a menos que cheguem a um ponto de ruptura, uns podem se acreditar esbanjando energia, tendo um pequeno aborrecimento ou fazendo muito num dia só. Há grande atração para expressar a raiva como veículo de uma causa justa. Se o ponto de vista for correto, a raiva pode ser expressa sem a autorrecriminação por abrigar sentimentos ruins. É por essa razão que uns são atraídos por pontos de vista puristas, que fornecem uma plataforma de lançamento segura para a raiva justa, em nome de uma causa meritória. O fato é que causa terrível sensação forçar-se a ser bom, enquanto os outros permanecem ignorantes de seu sacrifício e empenho. Uns acham injusto que, na vida, haja poucas recompensas para a honestidade e para o esforço. Como seus próprios desejos foram punidos na infância, perderam um contato com o que querem de verdade, mas são profundamente sensíveis àquilo que acreditam que deveria ser feito. Por isso, podem sentir muita raiva de pessoas que violam as regras, mas não falarão abertamente, a menos que estejam plenamente convictos de estar com a razão. Esse gênero de raiva não admitida será retida interiormente, de modo que tão logo surja um motivo de queixa legítima, ela liberará muita fúria reprimida. Esta esteticista, de maneiras aparentemente delicadas, relata sua irritação com o trânsito. O trânsito me irrita incrivelmente. Se todo mundo ao menos respeitasse as regras, daria para suportar, mas algumas vezes fiquei tão furiosa que parti para a ação. Minha sensação é que estamos todos presos no trânsito, e se alguém leva uma vantagem, todo mundo tem de sofrer por isso. A gota d'água para mim é quando o motorista se esguelha numa rampa de saída, querendo passar antes da vez. Minha reação é sair da fila e ostensivamente forçar o carro para o acostamento. A raiva e a dor do perfeccionista se originam do fato de suas necessidades pessoais não estarem sendo satisfeitas. Desejos legítimos foram reprimidos e substituídos por uma lista de deveres. A privação resultante causa uma irritação crônica, que fica requentando sob o esmalte do comportamento polido. Uns se incomodam particularmente com aqueles que representam o lado sombrio da natureza humana, porque são desejos que não conseguem admitir como existentes dentro de si mesmos. Lembremo-nos
de que uns vivem numa casa dividida. Sua atenção é dominada por um crítico mental que bloqueia a percepção de sentimentos inaceitáveis. Se os verdadeiros desejos de um ameaçam transbordar do inconsciente, o crítico se tornará punitivo na tentativa de bloquear uma cheia de reações. De repente, qualquer pequeno erro assume uma importância esmagadora. A atenção é obsessivamente atraída para o erro que precisa ser corrigido. Você deve fazer isso, ela deveria agir assim. Todo belo rosto tem sua mácula, todo recinto tem seu canto empoeirado, e todo pôr do sol deixa algo a desejar. De tempos em tempos, uns acham um meio de igualar a pressão entre suas próprias necessidades e o crítico mental, ou seja, vivendo duas vidas. Haverá uma vida pública decorosa, na qual regras e normas serão seguidas, e uma vida privada na qual são encenadas fantasias proibidas. Em minha adolescência, na cidade de Nova York, eu gostava de ir a bairros diferentes e ver se conseguia passar por italiana ou judia, ou artista, no Greenwich Village. Gostava de ser outra pessoa, porque assim não me preocupava com o que pensassem de mim e poderia dizer coisas que em casa nem ousava pensar. A primeira vez que fui à Europa foi pura liberação. Ninguém me conhecia, meus pais estavam longe. Os prédios eram pequenos palácios de pedra e a moeda parecia dinheiro do banco imobiliário. Enquanto eu viajava, comecei a fazer o papel de diferentes personagens, igual como fazia em Nova York no passado. Eu entrava sem destino num trem e deixava que uma de minhas personagens me absorvesse até me sentir pronta para representar. Então, descia numa cidade e passava dias sendo outra pessoa. Minhas identificações mais fortes eram com uma jet-setter e com uma prostituta. Como jet-setter, eu me divertia conhecendo pessoas, falando 3 idiomas e conversando sobre todos os lugares que eu tinha visitado. Como prostituta, eu circulava em busca de dinheiro, usando salto alto e as roupas mais ordinárias que podia achar. O excitante era, na verdade, ser invisível. Era ficar à vista, sentada lá no bar, deixando a prostituta me dominar, sem que ninguém soubesse meu nome verdadeiro. Uns dizem ser muito dolorosa a crítica alheia, porque já se sentem oprimidos pelo julgamento que fazem de si mesmos. É quase tão difícil para uns distribuir elogios, porque isso os faz se sentirem menores por comparação. A preocupação com a correção se desenvolveu num período em que a criança se sentia obrigada a agir de acordo com os padrões de comportamento do adulto, e se manifesta numa preocupação com a roupa e a conversa adequadas, numa atenção aos detalhes, num questionamento que disseca os problemas até seus elementos básicos, e numa tendência a achar defeito naquilo que outros aceitariam como trabalho bem feito. Do ponto de vista de um, cumprimentos só podem ser ganhos através do intenso escrutínio de si mesmo e da perfeita execução de cada etapa rumo a determinada meta. Durante a faculdade, eu me sustentei como pintor de paredes. Meu dia era completamente agendado para tudo o que eu precisava fazer. Eu estava sempre me pressionando a fazer tudo e a fazer de modo certo. Não conseguia ir embora antes que a tarefa do dia estivesse feita com perfeição. Ao mesmo tempo em que refazia uma parede pela 3ª vez, ficava odiando um erro que tinha cometido no teto de outra sala, e a minha falta de não estar em casa a tempo com a família, e ainda o fato de estar perdendo horas de estudo. Tudo parecia importante. Se a parede ficasse pronta corretamente, então, por outro lado, era o tempo com a família perdido e a hora para os estudos que chamavam minha atenção. Como é possível uns acharem correção em si próprios
se suas mentes comparam suas melhores realizações a padrões inatingíveis de perfeição. O jovem pintor comparava uma atividade bem feita com todas as outras de que teve de abrir mão. Mesmo que tivesse podido atender a todas elas com perfeição, provavelmente teria exigido mais de si mesmo. Vez por outra, uns dizem que o crítico interno se tornou tão estabelecido em seu processo mental que inspeciona os próprios pensamentos em busca de conteúdos e de erros desagradáveis. Durante alguns anos, fui noivo de uma mulher que queria ser curadora da ciência cristã. Esse sistema tinha um interesse peculiar para mim. Eu pensava ter achado um meio de espiritualizar nosso amor, controlando o teor dos meus pensamentos. Comecei a alimentar pensamentos puros e fiquei bastante empenhado em vasculhar meus pensamentos para ver se tinham motivações ocultas. Era como se eu fosse um professor distribuindo medalhas de ouro. Este é um bom pensamento, este outro é ruim. Não dava um passo sem examinar meus pensamentos e os motivos por trás deles. Todas as minhas atitudes com aquela mulher tinham de ser dignas e tinham de ocorrer na hora e no local certo. E sempre que estávamos em contato, eu fiscalizava meus pensamentos para manter a pureza de minhas intenções. A preocupação em ser bom implica uma obsessão de evitar o que é mal. O hábito desse jovem noivo de substituir seus pensamentos por pensamentos melhores lhe roubava de fato toda a chance de descobrir o que realmente queria de seu relacionamento. Ao tentar achar uma maneira correta de se relacionar, ele não se permitia espaço mental suficiente para o afloramento de seus verdadeiros sentimentos. Permitir que desejos reais ganhem acesso à consciência pode ser assustador para aqueles cuja segurança na infância dependeu de um rígido autocontrole. O perfeccionismo reside na hipótese de que há uma única solução correta para qualquer dada situação e que, uma vez achada esta solução correta, as pessoas de opinião diversa hão de ver a luz da razão e hão de querer concordar. É chocante para uns perceber que outras pessoas não aderem a essa ideia, que vê uma única maneira correta de viver a vida, porque, para o perfeccionista, a ideia de que há múltiplos caminhos corretos parece um convite à anarquia. É um insight fundamental para o quando ele ou ela percebe que as pessoas conseguem se comportar de maneira razoavelmente moral sem ter seu comportamento supervisionado por um crítico interno. E que desarmar o alçapão para as emoções e para as sensações sexuais não significa necessariamente que as pessoas fiquem obcecadas pelo desejo ou depravadas pelo excesso de permissividade. Durante anos, reprimi meu senso crítico por medo de indispor as pessoas que fossem importantes para mim. Não achava nada construtivo apontar erros na conduta das pessoas. Queria protegê-las do gênero de crítica que fazia a mim mesmo. Então, comecei a perceber que não havia isso de absolutamente certo ou errado que valesse para todo mundo. Assim que entendi a ideia do certo relativo, pude ver como as pessoas se esforçavam para fazer o melhor que podiam, baseadas em sua visão pessoal das circunstâncias. Isso aliviou em muito meu julgamento das pessoas. Se eu conseguia descrever o problema do ponto de vista de outra pessoa, eu podia usar de tanta crítica quanto quisesse, porque as pessoas percebiam que eu sabia ver as coisas pelo lado delas e que, apesar de críticas, minhas palavras eram também construtivas. Tomar decisões põe em evidência o conflito entre desejos não admitidos e a necessidade de ser correto. Tomar decisões é um dilema, onde a escolha do correto pode irritar uns, porque não obtêm o que desejam, e a escolha do desejado os deixa preocupados com a possibilidade de cometer um erro. A ansiedade do
cresce à medida que metas prazerosas se tornem uma possibilidade. Há uma preocupação em estar comprometido aos olhos dos outros, em perder a virtude da ética do trabalho e em baixar ao nível da gentalha, que para o perfeccionista toma o que não merece e o que não obteria por si mesma. Essas preocupações conflitantes se tornam mais poderosas quando um tende a assumir a responsabilidade por agir segundo um desejo que talvez não receba aprovação alheia. Quando a ansiedade cresce, uns são passíveis de ouvir críticas implícitas, onde de fato não há nenhuma crítica. Conversas inocentes parecem entrelaçadas de insinuações negativas, que os fazem sofrer em virtude da falsa crença de que os outros os estão julgando secretamente. Nesses momentos em que uns estão mais convictos de estar sendo desprezados, é extremamente útil que façam uma checagem das opiniões alheias com a realidade.